Ao vivo com Silmar César Miller, no nosso programa. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Mais um dia de muita confusão em São Paulo por conta da greve nos transportes, hein, Silmar? Tudo bastante complicado. Pois é, uma greve aqui que está sendo bastante questionada até por setores políticos aí que, teoricamente, seriam favoráveis. É uma greve que é por motivos basicamente políticos e não por questões trabalhistas, né, também. Não é por questões trabalhistas, é por questões políticas, e é isso que está sendo avaliado. Mas a confusão é muito grande, dificuldade dos trabalhadores de locomoção para os seus postos de trabalho, bastante complicada nessa manhã de terça-feira. Bom, as pessoas vão se virando como podem, chegando aí mais cedo ou mais tarde, tentando antecipar ou atrasando o seu caminho. Mas vamos lá para as nossas commodities agrícolas e o mercado financeiro. A Prefeitura decretou, o Estado e a Prefeitura decretaram um ponto facultativo na cidade de São Paulo por conta da greve. O que temos aí de destaque nos preços de commodities e também no mercado financeiro, Silmar? Davi, mercados financeiros de commodities muito calmos na manhã desta terça-feira, da mesma forma que ontem, a semana começou com muita calmaria aqui. Mercado financeiro, por exemplo, aqui no Brasil, com dólar praticamente estável nesse momento, R$ 4,90. Mercado de ações também sem grandes alterações, o índice Bovespa está no 0 a 0 por enquanto, nessa manhã de terça-feira. Lá fora não é muito diferente, o petróleo oscila um pouquinho, com alta de 0,1%, $80 o barril do tipo Brent. Mercado de commodities agrícolas também com fracas oscilações, na Bolsa de Chicago, soja subindo 0,3%, preocupação ainda com a safra brasileira, que está com plantio atrasado, buscando agora uma recuperação, as chuvas estão começando a voltar onde estavam faltando, mas ainda continua um atraso bastante significativo no cronograma de plantio, então os preços sobem lá fora por conta disso. Milho também sobe um pouquinho, 0,1%, trigo mais 0,3%, arroz em casca em Chicago mais 0,5%, como você vê aqui, altas, mas pouco significativas. Quase a mesma coisa na Bolsa de Nova York, algodão subindo 0,1%, café arábica 0,2%. Na contramão, sim, tem algumas quedas importantes, o açúcar, uma correção forte aqui de 1,4% para baixo, suco laranja também 1,4%, cacau também cai um pouquinho, 0,2%. Boi gordo aqui no mercado futuro da B3, buscando uma recuperação. Acho que agora a coisa realmente vai andar no sentido positivo. Mercado futuro antecipando aqui uma alta de 0,6%, contrato de dezembro. No mercado físico, a gente tem visto também algumas alterações positivas nos últimos dias. Hoje também uma pequena variação de 0,5% em Cuiabá, no preço do boi gordo. Aparentemente agora tentando alavancar uma reação nos próximos dias, tá vendo? Ok, Silmar, alguma explicação especial para essa nova subida aí no mercado futuro do boi gordo? E aí, como você mesmo disse, parece que as coisas agora vão andar, né, para o preço da arroba do boi. Algum sinal que possa estar apontando para essa normalização desse setor? De certa forma já era esperado, né? Nós estamos no pico dos picos da entre-safra, né? Já estamos no fim de novembro, então é natural uma elevação nesse momento. Por outro lado, também o próprio mercado da carne tende a puxar um pouquinho para cima os preços do boi agora, porque é fim de ano, né? Tendência aqui de um consumo um pouco maior, com as festas de fim de ano, tudo isso acaba alavancando a melhora gradativa dos preços do boi. As exportações, talvez, com a possibilidade de um avanço um pouco melhor para o ano que vem. Esse ano não foi lá muito bom em termos de valores, tem volume até que tem andado, exportações mais ou menos dentro do padrão, mas com preço muito baixo no mercado internacional. Há uma expectativa, uma possibilidade aqui de uma pequena recuperação nessa virada do ano, portanto, são vários fatores que contribuem para esse comportamento, tá vendo? E o IPCA 15, como é que você viu aí esse novo número, essa subida de 0,33% em novembro e como isso influencia aí em previsibilidade para a inflação e para a aceleração da economia do país aí para esse dezembro e também que está chegando e para o ano que vem também, o 2024, pelo menos o início? Bom, é uma prévia aqui divulgada hoje pelo IBGE, chamada IPCA 15, né? Não é a inflação oficial ainda, é uma prévia da quinzena, mostrando aqui uma tendência de elevação em torno de 0,33%, 0,3%, né? Arredondando, ficou acima da expectativa. O mercado esperava algo um pouco menor, 0,02%,
nessa faixa aqui e veio acima e está vindo aqui puxado por alimentos. Alimentos que deram uma trégua no decorrer desse ano, agora estão mostrando a cara diferentemente nesse mês de novembro. Puxado especialmente por alguns hortigranjeiros, como é o caso da cebola, principalmente. Cebola com saldo de 30,6%, segundo o IBGE, foi o produto que mais alavancou aqui o índice dos alimentos, que foi o que pontuou essa elevação do IPCA, foi o setor de alimentos e bebidas, com alta de 0,8% no período. Então, cebola, como eu disse, mais de 30%, batata, 14%, arroz também com alta, isso a gente já vinha acompanhando, 2,6%, frutas, 2,5%, carnes também, 1,4%. Na contramão, o feijão contribuiu positivamente com queda de 4,3% e também o leite longa-vida com a queda de 1,9%. Mas realmente o setor de alimentos foi considerado aqui o vilão da retomada de crescimento da inflação agora no mês de novembro, segundo essa prévia. Veio acima também de outubro, que foi 0,21%, e já acumula no ano 4,3% e em 12 meses 4,8%. Era esperado, de certa forma, alguma reação nesse final de ano, embora ainda a tendência para o ano inteiro ainda continua com uma certa contenção em relação ao que vinha sendo previsto no primeiro semestre, segundo aponta até o próprio boletim Focus do Banco Central, que a gente comentou ontem também. Você mesmo disse, muito dessa alta dos alimentos vem em função de variações para cima de produtos hortifrutigranjeiros, muito suscetíveis à questão de seca e chuva. Chuvarada aí dos últimos tempos, acho que andou contribuindo para isso. E as variações climáticas de modo geral também, né, Silmar? Não só chuva, como também a seca. Chuva muito no sul, afetando lá a produção desses setores, mas também a falta de chuvas em outras regiões. Minas, por exemplo, sofrendo com falta de chuvas, que agora começa a normalizar. Minas é uma grande produtora, é um estado grande produtor de batata, por exemplo. Então, é um setor que foi afetado no sentido oposto, pela falta de chuvas. Então, na verdade, o clima é o que está bagunçando aqui essa questão dos preços, especialmente desses produtos mais sensíveis, está vindo. E o clima está bagunçando também o mercado de fertilizantes, né? Eu estava conversando aí, durante esses últimos dias aí, eu conversei sobre o mercado de fertilizantes e nós temos aí uma pausa na compra, os produtores ainda com o pé atrás para ver como é que está a questão da janela de tempo, né? Para plantio e preparo da terra, para não botar dinheiro fora do bolso antes da hora. E aí a preocupação das indústrias, porque quando abrir a janela de plantio, nós teremos aí, inclusive, uma grande demanda. As empresas estão se preparando para as entregas rápidas, mas estão pedindo aí que produtores já acelerem alguns pedidos ou já deixem as coisas mais ou menos encaminhadas, porque depois de última hora vai ser aquilo, todo mundo querendo para ontem. Bom, o ano já não foi lá essas coisas para o mercado de fertilizantes por conta de preços muito baixos de dois produtos que são grandes puxadores de demanda para esse insumo, né, que é a soja e o milho. E principalmente no caso do milho, né, que já começou com preços muito baixos esse ano, então isso não animou muitos produtores no sentido de fazer investimentos antecipados na compra de fertilizantes. Na soja, a mesma coisa. Isso no primeiro semestre por falta de preço, no segundo semestre pela questão do atraso nos plantios, ou muita chuva no sul, ou falta de chuvas nas regiões centrais, tudo isso desanimou um pouquinho o produtor no sentido de investir em aumento na demanda por fertilizantes. E a consultoria Stonex agora está prevendo que a continuidade disso também no primeiro semestre do ano que vem, 2024, por conta especialmente da questão do milho, né? O milho continua com preços baixos, tendência de redução na área de plantio, muito clara já, por conta do próprio atraso que aconteceu com o plantio de soja. O milho é plantado depois da colheita da soja, portanto, embola tudo, vai atrasar muito o plantio de milho e muitos produtores estão desistindo de plantar milho por conta do atraso, a janela vai ficar muito curta. Então, a tendência é de uma forte redução na área de plantio de milho da segunda safra, que é a principal, e a grande demandante normal de fertilizantes. Como não vai crescer a área, certamente vai cair a demanda de fertilizantes, e é isso que a consultoria Stonex já está antecipando para o primeiro semestre do ano que vem. Portanto, o cenário para esse setor de insumos não é lá essas coisas, né, também. É um setor aí que sofre muito com essa questão aí das variações de clima. E nós vimos há pouco também no Agroband ali a expectativa de exportações em números recordes para a China. Tem uma comissão do MIDIC, inclusive, o Ministério da Indústria e Comércio lá, acertando todos os detalhes para que os números subam ainda mais. A China, sem dúvida alguma, é o grande cliente do Brasil, principalmente no agronegócio, né, Silmar? Sem dúvida nenhuma.
No agronegócio tem setor de minerais também, petróleo também compra do Brasil, minério de ferro e, claro, o produto do agronegócio é o nosso principal cliente, né? Praticamente nos produtos principais é líder, né? O caso da soja, principalmente, é o principal cliente brasileiro e é o maior comprador mundial de soja, compra 100 milhões de toneladas por ano. Carnes também, um grande mercado para o Brasil, a China, carne bovina, sobretudo, mas também carne de frango. Carne suína não, porque os chineses são grandes produtores também, embora também comprem um pouquinho de carne suína brasileira. Era isso que tínhamos para comentar. Por hoje é isso e nós voltamos amanhã com novas informações. Um abraço, Silmar. Ótima terça-feira para você. Boa terça-feira, até amanhã.